E aí, gente, olha só quem voltou aqui pro canal, o Wilson Jr. Muito tempo depois, né? Muito tempo depois, me chamou lá pra falar de Star Wars, aquele vídeo que, convenhamos, né? Foi o melhor vídeo daquela série de Star Wars. Foi, até hoje ele é comentado, elogiado e tudo. Levantamos as polêmicas, como Star Wars mexeu com tudo. Mas e aqui? E aqui, o título é isso, né? Historiadores fazem uma lista de filmes de história pra todo mundo assistir. Mas, aqui é a parte 1, tá? Tem outro vídeo lá no canal do Wilson, o Escambau, que é a parte 2. Então aqui vamos ter uns 4, 5 filmes e lá a gente complementa a lista no canal do É Wilson. porque vocês sabem, né? Historiador fala muito, Fala muito. tinha que escolher muita coisa. Fala muito. Botamos aí uma lista, mas chegamos num consenso. Isso aí. E se o cachorro latir é porque tem um animalzinho aqui, além de mim. Lá onde a gente grava, o nosso cachorro late. Tem um cachorro que tem um cachorro que ele fica o tempo inteiro em silêncio. Quando a gente diz assim, play, esse cachorro começa a latir. Aqui acontece tudo. Pereira Filgueiras, o juiz apita aqui no Campo da América, acontece tudo. Mas enfim. Bingo de podcast. Esse é o bingo do podcast, né? Reclamar do barulho. Marquei aí no bingo do podcast do YouTuber. Vamos lá. Vamos começar com a nossa lista? Com a nossa lista. Como é que a nossa lista começa? Nossa lista começa com aquele filme. Já esqueceu, meu amigo? Esqueci. Eu vou puxar a cola aqui. Tu esqueceu também. Eu disse sabia, que ia decorar. mas eu quis conferir, porque eu sou sábio. Ah, tá. Mas essa lista tá confusa aqui. Ah, é porque tu botou na ordem decrescente, é por isso que eu confundi. Gladiador. É a tua lista que começa com Gladiador. Wilson, lembrei, Gladiador. Primeiro filme da nossa lista, Gladiador, dirigido por Ridley Scott. Ridley Scott vai aparecer algumas vezes aqui, pelo menos mais uma vez ele vai aparecer. Pelo menos mais uma vez, ele gosta de fazer filmes de história, apesar de que nem sempre acerta. E temos o filme com o melhor final da história do cinema. Você clamou de maneira ousada. Sabe por que eu digo isso? Não é o melhor final, beleza. Mas é porque sempre que tem umas plantinhas assim ao redor, eu ando passando a mão nessas plantinhas. Se sentindo Maximus, indo pra Valhalla. Os Elísios. Campos Elíseos. A Valhalla deles. Aí eu passo assim, e eu sempre lembro do Gladiador e sempre vem a música. Aquela música é muito usada por coach, sabe, né? Ah, é? É muito usada por coach. Coach usa tudo que é bom, mas aí vira ruim. Coração Valente também é muito usado por coach, mas a gente não vai dar spoiler não. Mas Gladiador Por que historiadores indicam Gladiator? Cara, Gladiator, ele tem alguns problemas, assim, no que diz respeito à história, ele é uma ficção histórica, né? O personagem do Maximus não real. Existe. Apesar de que podem existir personagens que tiveram aquela jornada ou jornada parecida. Sim, com certeza. O personagem que é real, na realidade os personagens que são reais é o Imperador e o Cômodos, né? Ambos são personagens reais, apesar de que há algumas distorções históricas em relação ao Cômodos. E o Imperador também. Também. Apesar de que ele ainda é retratado como o sábio, né? Mas não era a glória dos Coliseus, não era com aquele Imperador? Não. Mas ele, na realidade, tinha até diminuído já a questão dos jogos. Ele foi considerado justamente o Imperador bom porque tinha acabado a matança. Que o Cômodos retoma. A realidade, o filme, a grande distorção que o filme faz é em relação ao Cômodos e transformar ele num vilão. E não só num vilão, mas como um sujeito fraco, né? Sim. Então, ele, na verdade, o que se tem dentro da historiografia é que ele não seria essa pessoa, essa figura tão fraca como é retratado ali. Mas, mesmo assim, por que indicá-lo? Ele faz um retrato interessante do período, né? Daquele momento de Roma, né? Na realidade, é um mergulho naquele cenário de gladiadores, que é uma narrativa que pelo menos me apetece demais, né? Especialmente, minha história favorita é a do Spartacus, que não o filme do Kirk Douglas, mas a série que saiu alguns anos atrás do canal Stars. Eu acho que ela tem esse apelo muito forte, porque ela tá lidando com escravidão, né? Ela tá lidando com história de vingança também. Porque a gente esquece isso, os gladiadores, eles eram escravos, né? A gente associa muito à negritude e tal, mas os gladiadores eram escravos, e o que eu gosto muito, que é algo que acontecia muito, e a gente vai falar em outro filme, que é assim sobre negritude, mas que é o lance de um cara que tinha um posto muito de respeito, e aí ele é tragado pra escravidão. Ele é tirado desse posto, assim como príncipes na África foram retirados e vieram como escravos aqui pro Brasil, o Maximus Décimos Meridius. Meridius, exato. Ele é tirado
desse posto, e aí a gente tem a jornada de uma queda. Sim. Né? E é um gancho, o filme ele é baseado no gancho, né? Na narrativa gancho. Alta, queda e depois ele volta para uma alta maior ainda, né? E ele é um filme interessante e, assim, obviamente a escravidão é um tema, é diferente a escravidão romana da nossa, né? O próprio gladiador, ele não era enxergado como uma figura descartável inferior, e sim, eles eram os grandes heróis, eram os pop stars, eram muitos bem remunerados. É como se os Vingadores fossem escravos. Na verdade, até haviam gladiadores que conquistavam a liberdade e permaneciam gladiadores porque aquilo trazia até pegavam outros gladiadores. Enfim, tinha uma roda. Ele é um filme que, assim, por mais que historicamente ele incorra em várias imprecisões, ainda assim ele tem o valor dele como filme, né? É um filme magistral, muito bem executado. É um dos maiores filmes que a gente vai falar aqui. Exatamente, com certeza. E premiado no Oscar, etc. Então, Gladiador, se você não viu, veja. Não é necessariamente uma grande base histórica, mas é um grande filme. Mas tem muitos problemas. A gente tá pensando em fazer um quadro que é o Historiador Reage. Diga aí se vale a pena a gente fazer ou não. Eu já gravei o primeiro. Já gravou? Sobre o rei. Tá. O Wilson já soltou? Ainda não. O Wilson vai soltar um vídeo que é o Historiador Reage. Mais cedo ou mais tarde. E o PH vai participar em algum momento desse quadro, porque o PH gostou. Vamos ver se eu tomo aqui pro canal. Devia fazer tu também. A gente pode pingar, né? Fazer o que pode. Mas antes de continuar, Wilson, deixa eu lhe cortar. Você não veio aqui apenas para falar de filmes de história. Opa. Você veio aqui também para falar do seu curso de escrita. Esse era o momento que eu estava esperando. É para isso que eu estou aqui. Brilha, menino! Pessoal, se vocês só conhecem o PH, não me conhecem, acredito que a maioria do canal seja assim, eu estou lançando um curso de escrita para quem quer começar a escrever. O nome do curso é esse, Começar a Escrever Contos. Então, se você tem vontade de escrever, né, de contar suas próprias histórias e nunca sabia por onde começar, o curso vai ser justamente para isso. E, na verdade, se você já escreve, mas nunca estudou escrita criativa, noções de estrutura, de criação de personagem, de voz de narrador, infinidade de outras coisas, o curso também é para você. E também se você conhece alguém, né? A gente sempre conhece ali aquela pessoa que tem vontade e tal. Então, o link pro curso vai estar aqui na descrição. Isso. E ainda tem um plus. Tem um plus. Um plus a mais. Um plus a mais. Okay. Eu vou sortear uma vaga do curso. Mas eu nem sabia. Para o seu público. Mas eu queria essa vaga para mim. Não, mas aí tu compra. aí tu compra. Aí você, na verdade, se você quiser participar do curso, digita aqui nos comentários desse vídeo. Certo. Eu quero participar do curso, eu quero começar a escrever. E aí, eu quero começar a escrever ou eu quero participar do curso? Eu quero começar a escrever. Eu quero começar a escrever. Então todo mundo que comentar aqui vai participar. Aí a gente vai fazer aqueles sorteiozinhos, pode ser no teu Instagram. Eu faço um videozinho pro Instagram. Pronto. Sai no Stories não, sai no feed mesmo. O videozinho e aí entre em contato aqui pelos comentários. Então não apague os seus comentários. Não apague os comentários e vai lá no Instagram se você quiser acompanhar a saída desse resultado. Aí você vai ganhar uma vaga para participar desse curso que vai ser top. Supimpa. Como é que é o nome do curso, só para ficar registrado? Começar a Escrever Contos. Perfeito. Então vai lá e vocês vão ouvir falar mais aqui, que eu vou encher o saco de vocês com relação a esse curso, que esse cara aqui, eu coloco a minha mão direita, a mão esquerda no fogo e indo um pouquinho no nariz assim. Eita, acho. Só um pouquinho. Só pra dar bronzeada. Só um pouquinho, exatamente. Fazer tu bota a bochechinha, faz um blush. Pra ficar equilibrado. Mas vamos lá, próximo filme. Vamos lá, o pessoal quer ver filme, mano. Quer ver filme, negócio de curso. É mesmo. O cara pulei o curso. Vacilou. Vamos lá, filme? Eu vou consultar aqui a memória do sábado. Não, eu tenho de cabeça. Não tenho não. Eu ia olhar rápido aqui. Aqui a gente vai fazer uma junção de dois filmes, mas vamos falar primeiro do que puxa tudo. Sim. Que é aquele que bate no peito. Coração Valente. Coração Valente. Mas é uma trinca também. É uma trinca, dá pra trazer mais um. Dá, eu sempre falo isso no Twitter. Eu indico Coração Valente, O Rei e Legítimo Rei. Exato. Mas falando de Coração Valente, não precisa de sinopse. Temos Mel Gibson gritando. Acho que é suficiente, né? Não, acho que tem muita coisa. Falando de Mel Gibson, tem outro filme histórico bem legal, Apocalipto. Que é do... Não, pra discutir história. Pra discutir como a história tá mal feita, é bem legal. É porque, assim, o Mel Gibson adora fazer filmes históricos. Só tem um problema do Mel Gibson ao fazer os filmes históricos. É a história dele. Ele ignora completamente a história. Né? Talvez um dos fatos que, não sei se vocês sabem disso, né, mas que os historiadores sempre comentam, né? Não se usava kilt na Escócia naquela época. Então, tipo, o kilt é uma coisa de 2, 3
séculos à frente. Então, tipo... O Kit, inclusive, já é um resgate de outra coisa, de outra tradição. Sabe que é outra coisa mais legal sobre o Coração Valente? Coração Valente era o Robert De Bruce. Não era o William Wallace. William Wallace, é isso mesmo. Então, apesar disso, ele é um filme interessante. É a verdade, sim, é uma história massa. E isso aí não tem como tirar dele. O filme ele emociona, cria-se uma personalidade super interessante pro William Wallace, né? Na figura ali do Mel Gibson. Os coaches adoram também. Exato. Aquele discurso lá. Time de vendas da empresa. Qual time? But they can't take our freedom! E sai correndo. Mas tem um negócio que eu gosto de discutir hoje. É um negócio que não se discutia antes. É como o cinema mudou. Não é a parte senso comum disso, não. Como esse filme, ele jamais seria bem aceito hoje. Em que sentido? Alguns filmes que não têm um apuro histórico são bem aceitos. Uhum. Mas esse está tão distante do apuro histórico em favor, ou melhor, a favor da arte, a favor da contação, que eu acho que não era tão... Eu acho que também tem um fator que eu acho que é o mais importante, acesso à internet, né? É diferente. Hoje em dia todo mundo vai lá e pesquisa e vai ver que a coisa não foi tão alcançada, né? Eu acho mais fácil o Gladiador, que tem personagens ali colocados tal como Forrest Gump, do que personagens reais, entendeu? Sim. E é por isso que os dois outros filmes, eles têm um apuro histórico bom. O Rei, que é um romance histórico. Eu acho que o Rei ele tá no patamar Coração Valente. Eu acho que ele tem um bom apuro histórico. Eu posso te apontar depois. Tudo bem. Mas nos detalhes, não na história. Sim. Nos detalhes. É porque esses dois filmes, por sinal, aproveitando que você trouxe aí o Rei, que saiu na Netflix recentemente, se vocês não estão sabendo, né? Conta a história do rei Henrique V. Tanto ele quanto Coração Valente, a principal fonte de inspiração para a narrativa não é a história. Não. São ficções. Isso. Um é a história do Shakespeare, no caso do Rei, e no caso do Coração Valente é um poema que foi escrito já alguns anos depois, 300 anos depois da morte do William Wallace, que foi encomendado. E nesse poema, a figura do William Wallace é construída de uma maneira muito exaltada, né? E é justamente naquele momento de... Muito exaltado. Naquele momento... Tanto que existe uma piada disso no filme, que é aquele momento que ele solta bolas de fogo pela bunda e laser pelos olhos, tem 2 metros de altura. É justamente isso, né? Essa mitificação. Vale entender que essas figuras históricas, elas eram resgatadas e apropriadas como forma de legitimação de famílias. Sim, né? Então criação de mitologia. Exato. O rei Arthur, por exemplo, você vai ter nobres dentro da nobreza britânica que vão se dizer e legitimar a sua realeza a partir de uma história que nem... Que é até mito. É mito ou verdade, né? A figura do Arthur é justamente isso. Então, quando se busca exaltar essas figuras, normalmente se está querendo traçar uma linhagem, se está querendo resgatar um símbolo de nacionalismo, por exemplo. Quando pega o William Wallace e sobe 3, 4 andares, como foi feito o poema, é isso, é a criação do mito. É a mesma forma do quadro da independência ali, né? Do Brasil. Você está exaltando aquela figura que é um símbolo nacional. Dom Pedro tava de burrico, não tem como subir a cavalo. Dor de barriga e à beira de um lago fraquinho. E ele tinha acabado de defecar. Então, acabado. Estava obrado. Ele estava literalmente enfesado. Obrado, né? Mas assim, não dá pra retratar daquele jeito. Pra construir um mito, não dá. Mas tem um problema nesse filme, que esse me dá raiva. Que tem uma das batalhas mais importantes desse filme, é uma batalha que acontece numa ponte. É a batalha de Stirling Bridge. É a batalha da ponte Stirling. Que é aquela batalha principal do filme. Que não tem uma ponte. Não tem uma ponte nem à vista. A batalha que se chama Batalha da Ponte, não tem ponte. O bridge ali é só... É só um coração. Qualquer coisa. Mas enfim, vamos pro próximo filme. Mas é uma trinca legal. E eu acho que desses três, aquele com maior acuracidade histórica é o Legítimo Rei. O Legítimo Rei é de longe, na realidade, nos filmes... Vamos lá, vamos fazer só um apurado. Desculpa te cortar. O Rei é o que tem mais apuro histórico nos detalhes, não na história. O Legítimo Rei é o que tem mais apuro na história. A historiografia dele... E o Coração Valente é o equilíbrio. Ele tá ali, ele tá no meio. Mas é o mais cinemão deles, né? Sim, com certeza. A gente pega a história, joga fora e faz um cinema. E é justamente... Eu acho que é isso que faz dele um grande filme, talvez até um filme maior do que esses outros dois. Porque como a preocupação maior é na construção de um herói, de um personagem numa narrativa, aí, meu amigo, aí ele... A Deus dará. Não tem... Eu já uma vez, pra você ter noção,
Eu sempre choro quando o William Wallace grita liberdade. Mas eu não preciso nem de contexto. Teve uma vez que eu tava dormindo. Não, o cara passou do lado. Não, observe, eu tava dormindo. Assistindo o celular. É porque assim, o contexto é você vai assistindo o filme, chega na cena climática e você chora. Eu não. Eu tava dormindo, liguei a televisão, tava na cena. Ei. Aí ele gritou liberdade. Em português ainda. Ele gritou liberdade em português Dublado. ainda. E a lágrima caiu. Mas vamos pro próximo, o meu preferido. Por isso que eu trouxe aqui pro top 1. Esse aqui eu já tô quase chorando, só de pensar nele. Cara, que filme doce. Chama-se O Pianista. O Pianista aí, protagonizado por Adrien Brody. Tá certa a pronúncia? Tá. Adrien Brody. Por sinal, esperava mais do Adrien Brody. Esperava. Mas Depois só do Pianista. Eu achei que não teve uma carreira... você esperou errado. Foi? Por que você esperou errado? Porque ele mesmo desistiu. Desistiu que eu digo assim, ele foi fazer filme independente. Foi fazer filme que ele lia o roteiro e eu vi isso numa entrevista dele. Eu quero fazer filmes que eu leio o roteiro e eu goste. E foi isso que ele foi fazer. Ele fez Camisa de Força, A Viagem de Jalad lá, que é o do Wes Anderson. É aquele filme arte, Predadores. Não, aí ele precisava reformar banheiro, né? Tem essa brincadeira de reformar banheiro, né? Como o Elvis falou. É. Não, a gente faz 10 filmes que a gente quer e um para reformar banheiro. Né? Mas enfim, o Pianista, eu gosto muito dele porque é a minha linha de história que eu mais curto, que é a história vista de baixo. Só que nesse caso, o mais legal é que não é tão de baixo assim. Assim como lá o Gladiador, ele pega um ídolo, um nome importante para a sociedade e desce, ele faz a mesma coisa com o Pianista, que era literalmente um pianista famosíssimo, e daí quando tem a Segunda Guerra, ele por ser judeu é caçado. E aí ele começa a se esgueirar dentro da Segunda Guerra, ao mesmo tempo que ele não quer lutar, nem a favor, nem contra, não quer lutar. Ele também não quer se entregar, tipo, ele poderia abraçar, de certa forma, usar o talento dele e ser escravizado de alguma forma. Ele também não. Então ele se esgueira. Ele faz a vida dele se esgueirando. E ele vira um fantasma numa cidade fantasma. Um fantasma numa cidade fantasma. E eu acho que o que é o ápice do filme, tô todo arrupiado já. Todo arrupiado. Que é quando um líder lá do exército, do partido nazista, da SS, né? Ele encontra o pianista, reconhece a maneira dele tocar piano, não só recua em entregar o cara, como passa a ajudá-lo, só que mais ainda, que é aí onde eu moro o assunto do filme, que é o poder da arte. O filme tem tudo isso, historicamente perfeito o filme. Perfeito. O cenário daquele filme é uma... Cenário, a ordem das invasões da Segunda Guerra. É um filme perfeitamente aceito por história. Só que o mais legal é que ele discute arte. E muitas vezes a guerra foi parada por conta da arte. E naquele cenário ele sobreviveu só porque ele era um artista. Adoro esse filme, cara. E os Oscars fizeram jus. Sim. É um filme emocionante, né? Na verdade é um retrato diferente da Segunda Guerra Mundial, porque de modo geral a gente está assistindo os filmes de guerra da perspectiva dos soldados, da perspectiva... Muitos dos filmes da Segunda Guerra são da perspectiva de campos de concentração em si. E ali é de um artista E ali é de uma caído. Pessoa que está no meio daquilo acontecendo, ele não tem para onde fugir, ele não tem a quem pedir ajuda. Ele não tem mais nem pátria. Ele não tem mais nada. Não existe mais nada, não existe para quem você recorrer e é simplesmente uma pessoa tentando sobreviver. E quem ajuda é o cara do mal. Curiosamente, é um filme que facilmente se passaria num cenário pós-apocalíptico. Tranquilamente. Pelo clima de solidão, de isolamento, né? Ele tem esse ar de fim do mundo, né? Daquele o último homem em pé. É tanto que ele lembra muito o cenário Filhos da Esperança. Ele lembra muito o cenário destruído ali e tal. Filmaço. Tem mais filmes? Tem. E antes, um adendo. Você tá dizendo assim, não tem nenhum filme brasileiro. Você acha que a gente ia queimar a pauta desse jeito, cara? A gente não vai queimar pauta. Vai ter um vídeo só de filme brasileiro, de reagindo, de historiadores reagindo. E, pra continuar, essa lista aqui, que tem mais 6 filmes, são 6 filmes, né? Mais 6 filmes. Mais 6 filmes. Se bem que assim, essa aqui tinha 4, tu trouxe aí... 80. Tu trouxe mais, do bolso eu não sei. Eu garanto 6, o PH vai tirar mais uns 3 do bolso aí. Vai lá pro canal do Wilson, tá aqui já tá aparecendo. Eu ainda digo assim, comenta aqui o que faltou, aí você vai lá e vai estar lá. Isso aí. Você vai comentar que faltou e vai estar lá. Simplesmente sai daqui e vá pro canal do Wilson. Agora. Até mais. O que é que você tá fazendo aqui, cara? Tá esperando o quê, cara? Sai. Vai lá, mano. E tem um curso de escrita.
Tem o curso. Começa a escrever. Se você ficou até aqui... Já tá matriculado. Se matriculou no curso. Abre outra aba aí, matricula. Vai. Vai.